Bom, então é isso aí, pessoal. Pastor Tiago, professor de teologia. Você está no nosso canal, o canal Praxis Teológica, a sua opção teológica no YouTube. Só lembrando para vocês que esse canal, ele é um canal simples, é um canal humilde, onde ele foi idealizado não com o intuito de se tornar um youtuber, não com ganhar dinheiro com isso, fazer disso uma fonte de renda, mas que a nossa intenção é defender o cristianismo, defender as doutrinas, os dogmas no tocante à vida da igreja, defender aquilo que a Bíblia diz e fazer essa exposição. Então o nosso canal ele tem esse viés. Então ajude o nosso canal, se inscreva no canal, você que está nos assistindo, se inscreva no canal, ative as notificações. Isso não vai fazer você perder tempo, não vai tomar o seu tempo. É muito rápido você se inscrever, ativar as notificações. Você também deixar o seu like para ajudar os nossos conteúdos. Talvez você colocar ali um comentário, algo que você não entendeu, algo que você queira que a gente se aprofunde na questão. Eu terei o maior prazer em responder, terei o maior prazer de te passar meu contato para continuar o assunto e assim a gente vai construindo a ponte para o conhecimento. Eu quero chamar nossa vinheta e já retorno para nós entrarmos no assunto de hoje. Muito bem. O assunto de hoje nós vamos abordar com vocês a questão de Jesus ser o Filho unigênito de Deus. Existem algumas compreensões com relação a esse tema. Existem seitas pseudo-cristãs, igrejas mais heterodoxas, que usam o termo unigênito para dizer que Jesus é o único gerado, e não algum outro tipo de compreensão relacionado a esse termo. E nós não conseguimos desvendar esse mistério sem primeiro fazer uma análise, mesmo que seja rápida ou periférica, a respeito da natureza de Jesus Cristo. Não dá para compreender corretamente o termo sem meditar, refletir um pouco sobre a natureza de Cristo. Então, quem isola e quem vai optar ali por uma questão de significado envolvendo o tema, sem passar pela natureza de Cristo, pode incorrer em erros, porque a gente escuta o argumento de pessoas que não querem admitir a divindade de Cristo. O que seria isso, professor? São pessoas que não aceitam que Jesus Cristo é Deus, assim como o Pai é Deus. Então, para esse tipo de compreensão, para esse segmento, Jesus ele é um ser criado. Tá, mas qual seria o problema de Jesus ser um ser criado, professor? Tem um problema muito grave, porque isso vai tocar na sua divindade. Se Jesus é criado, então ele não existe desde sempre. Logo, ele não existia, depois ele passa a existir ao ser criado por Deus o Pai. E nós vamos olhar para a revelação bíblica e nós vamos entender que Jesus ele é pré-existente. Ele sempre existiu em forma de Deus. Nós vamos encontrar isso na revelação das Escrituras, principalmente no Novo Testamento. Então, nós precisamos olhar para o todo para realmente chegarmos num significado mais coerente e mais preciso a respeito desse tipo de tema. Eu preparei alguns slides e vou compartilhá-los com você ao longo deste estudo. Eu vou colocar o primeiro slide na tela e a gente segue nessa compreensão. Primeiro slide. Então, pessoal, a palavra unigênito ela ocorre 6 vezes no texto grego. Eu acabei colocando 5 aí, é que eu tenho um probleminha de visão, já tive tumor na cabeça, então às vezes eu não vejo assim corretamente e acabo cometendo esses erros de grafia e etc. E as ocorrências são estas. O termo vai aparecer em João capítulo 1, verso 14, o termo unigênito, que vem da palavra grega monogenes. Aí nós temos João capítulo 1, verso 18, João capítulo 3, verso 16, João capítulo 3, verso 18, Hebreus capítulo 11, verso 17 e João capítulo 4, verso 9. Aí eu fiz questão de frisar, para entendermos o real significado desta palavra, necessariamente precisamos entender a natureza de Cristo. Por que eu preciso entender a natureza de Cristo? Porque nós vamos ter revelações, nós vamos ter informações no texto bíblico que se eu não levar em conta, eu posso, de certa forma,
colocar um problema na existência de Cristo. Então, por isso que é preciso nós passarmos primeiro por esse tipo de compreensão. Tá, professor, mas o que tem de especial na natureza de Cristo que eu preciso compreender? Vou colocar o segundo slide na tela e a gente vai desenvolver essa temática com você. Vou colocar na tela. Aqui está. Por que é que eu preciso, então, entender necessariamente a natureza de Cristo? Porque a Bíblia nos diz que, olha o que está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 2 e verso 3. Eu acabei colocando 12 e 13 aí, mas eu peço desculpa, na verdade é o verso 2 e o verso 3. Quando eu for editar o vídeo, eu vou tentar consertar esse erro. Então a revelação diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos tecer aqui alguma consideração. Se no princípio era o Verbo, essa linguagem, ela basicamente é similar à revelação do Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Praticamente João ele está desenvolvendo o mesmo raciocínio. No princípio era o Verbo. Aí o Verbo estava com Deus. Se ele estava com Deus, necessariamente ele precisa ser outra pessoa. Ele tem que ser distinto. Ele não pode ser o mesmo Deus que o Pai. Mesmo que a gente entenda isso pela doutrina trinitária, mas ele precisa ter uma pessoalidade, ele tem que ser distinto. Se ele estava com Deus e ele era Deus, Jesus tem que existir desde quando Deus o Pai existe. Porque é o que a revelação bíblica vai nos levar a entender. E quando o Senhor está criando tudo lá no princípio, João está desenvolvendo isso aqui também no texto que nós lemos. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, logo, ele é o que? Ele é a ordem da criação de todas as coisas. Ele é o motivo pelo qual todas as coisas vêm a existir. Se a revelação traz esta informação, ele tem que ser pré-existente. Ele não pode começar a existir quando ele encarna no ventre de Maria. Por isso que Jesus vai dizer para os judeus: antes de Abraão existir, eu sou. Os judeus ficaram nervosos com aquilo e rebateram dizendo: tu não tem nem 40 anos e conhece nosso pai Abraão? Jesus deu essa resposta: antes dele existir, eu sou. Essa é a mesma expressão que o Senhor Deus ele fala para Moisés. Vai lá, Moisés, e diz que eu sou. Então Jesus necessariamente tem que ser pré-existente. Ele precisa existir desde sempre. Mas a revelação bíblica ela ainda avança nessa direção. Quero voltar com você no slide. Olha só o que diz agora Filipenses capítulo 2, versos 6 e verso 7, para a gente fechar essa questão. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, verso 6 e verso 7. Então Filipenses vai trazer para nós, Paulo escrevendo à igreja de Filipe, ele vai dizer que mesmo subsistindo em forma de Deus, quer dizer que antes de Jesus Cristo encarnar no ventre de Maria, ele já existia em forma de Deus. Isso está harmônico com a revelação de João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus já existia em forma de Deus, na mesma essência que Deus, o Pai. É isso que a revelação vai nos trazer. Se a revelação traz assim, eu vou precisar então entender que Jesus tem uma natureza divina. Por quê, professor? Porque ele já existia em forma de Deus. Essa é a conclusão que eu coloquei para você no slide. Deixa eu voltar para nós fazermos a leitura e passar adiante. Olha a conclusão. Antes de Jesus encarnar no ventre de Maria, ele já existia em forma de Deus, conforme vemos lá em Filipenses capítulo 2, verso 6. Então esse é um ponto que nós precisamos entender sobre a natureza de Cristo. Ele tem uma natureza divina. Por quê? Porque Filipenses diz que ele existia em forma
de Deus. Tá, mas e aí, como é que foi isso? A gente vai avançar e você vai entender essa questão. Então, esse é um aspecto que envolve a natureza de Cristo. E o que mais nós temos na Escritura? Se Jesus ele tem a natureza divina, e como é que fica? Então, se ele é divino, Deus é imortal, Deus não morre, Deus é eterno, mas Jesus morreu, Jesus viveu entre nós como ser humano, e agora como isso vai funcionar? Eu vou abordar com você agora o segundo aspecto que envolve então a natureza de Jesus. Vou colocar o terceiro slide na tela. Ao mesmo tempo, a Bíblia também nos diz que, olha só, João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A revelação bíblica vai nos dizer que mesmo Jesus sendo Deus, ele tendo a natureza divina, ele vai dizer que o Verbo se fez carne. Qual é o processo que ocorre aí? É que Jesus, ele assume natureza humana. Ele assume o aspecto humano. Ele se torna humano. Então, dentro desse processo, você tem um ser divino que assume uma humanidade. Nesse caso, então, o processo seria: nós temos Deus em forma humana. Aí nós começamos a montar a natureza de Cristo, Deus em forma humana, que é o que vai avançar agora o próximo texto que está no slide. Vou colocar para você. Agora nós temos o texto de Filipenses, no capítulo 2, no verso 7 e no verso 8, que diz assim: Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então perceba agora o processo. Peraí, mas como que um ser divino, professor, ele se torna humano? Porque diz lá o texto de Filipenses que ele assumiu a forma humana, ou colocou-se em forma de homens. Então ele assumiu uma forma humana. Como isso foi possível? Nós só vamos entender isso aí se nós lermos pontualmente o verso 6, que diz: o qual esvaziou-se a si mesmo. Nós vamos ter uma doutrina em termos de cristologia, que é a compreensão da kenosis. Para Jesus se tornar humano, para ele se tornar homem, ele se esvaziou. Ele se auto-esvaziou. O que é isso? Ele abriu mão da sua glória e abriu mão do uso dos seus atributos divinos, para ele encarnar-se, e o Verbo se fez carne, para ele se encarnar no ventre de Maria. Eu não estou falando aqui de espiritismo, não, para ele se tornar humano. Ele teve que esvaziar-se a si mesmo, abrir mão da sua glória e abrir mão do uso de seus atributos. Aí foi possível, então, a encarnação do Verbo, o nascimento virginal de Jesus no ventre de Maria. Eu vou terminar de ler o slide e a gente chega aqui já na conclusão para você entender de forma rápida. Conclusão. Deus assumiu forma humana ao ser gerado no ventre de Maria. Eu fiz até questão de levantar esse ponto. Um paradoxo. Ao assumir a forma humana, Jesus se torna humano e deixa de ser Deus, ou ele continua sendo Deus em forma humana? Então esse é o paradoxo que muita gente às vezes não consegue entender. Nós aprendemos que Jesus ele é divino. Se ele é divino, ele tem natureza divina. Ao mesmo tempo, agora estamos entendendo que Jesus se tornou homem. Se ele se tornou homem, é Deus em figura humana, mas ele assume também agora uma natureza humana. Logo, então, Jesus tem o quê? Uma natureza divino-humana. Ele é 100% homem e ele também é 100% Deus. Essa é a questão que envolve a natureza teantrópica de Cristo. Então, Jesus, ele é Deus? Ele é 100% Deus. Ao mesmo tempo, ele também é 100% homem. Mas uma coisa não anula a outra, como o Senhor colocou no paradoxo. Assumindo forma humana, Jesus ele não deixa de ser Deus para se tornar apenas ser humano? Ou ele continua sendo Deus em forma humana? Então,
Então, esse é o mistério que às vezes as pessoas, apesar de ser simples, mas muita gente não consegue compreender. A gente vai finalizar agora no quarto slide, eu coloquei em síntese isso, para a gente fechar aqui esse nosso estudo de hoje. Vamos para o quarto slide? Aqui, entrando na questão do unigênito. Eu acho que deve ter mais um slide depois desse. Conhecemos a expressão o filho unigênito. Ela é a tentativa de reproduzir, da maneira mais literal possível, o termo grego monogenes. Contudo, a segunda parte desse termo provavelmente não deve ser derivada de genestai, que é ser nascido, mas de genos, que significa espécie. Isso vem do comentário Esperança do Novo Testamento. Aí fica uma conclusão lógica e exegética. Por que é que Cristo é chamado, então, de unigênito? Cristo é o unigênito do Pai por ser ele o único do gênero ou tipo. Ou seja, ele é o único que possui uma dupla natureza, sendo ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus. Por isso que a gente fez esse tour, então, para entender a natureza de Cristo. Por que é que Jesus ele é chamado de unigênito? Porque Jesus é o único ser existente que possui uma natureza divina e ao mesmo tempo uma natureza humana. Ele é 100% homem e 100% Deus. Logo, o termo então unigênito aplicado a Jesus significa dizer que ele é o único do gênero ou o único do tipo. Não existe mais nenhum único ser existente que consiga ser da mesma natureza de Cristo, ou seja, 100% homem e 100% Deus. Tá, professor, mas Jesus não foi para o céu em espírito? Não, queridos. A gente tem que lembrar que Jesus ele ressuscitou no domingo pela manhã. Depois de 40 dias, ele ascendeu ao céu em corpo. Então ele subiu em forma humana, no entanto com o corpo glorificado. Ele não desfez da sua natureza humana e voltou a ser o Deus pré-existente, o ser divino. Ele continua sendo Deus em figura humana, ele está glorificado hoje nos céus. Então, essa é a explicação de Jesus ser o Filho unigênito do Pai, é que ele é o único do tipo, ou o único do gênero, o único a possuir ao mesmo tempo uma dupla natureza, a ser 100% homem e a ser 100% Deus. Eu espero que você tenha entendido. Eu tentei colocar de forma simples, de forma direta e objetiva também, sem aprofundar demais as questões, porque nós precisamos entender que a internet hoje nós temos todos os públicos, então você tem que falar numa linguagem acessível. Eu creio que o estudo está acessível, está simples, mas de forma palatável, de forma que a gente possa ter essa compreensão. Eu só reforço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, comente os nossos vídeos, os nossos conteúdos e também, se você gostar, ajude a compartilhar. Esse é um canal dedicado a ensinar a palavra de Deus, defender a fé cristã, defender o dogma cristão, defender a igreja no mundo. Então nos ajude, seja o nosso parceiro. Fazendo isso, você leva o nosso canal a crescer e alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu vou ficando por aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo aqui do Praxis Teológica. Fiquem todos na paz.